nome de Ciane, estava outro nome para mim. Eu tô lá, Malu, parabéns. Malu, que Malu, Luciana. Meu Deus, esse telefone maluco. Elia, hoje tem live com ela. Soninha, Silvinha. Ai, meu pai, quanta gente abrindo câmera. Pati, Vilma, Marcinha. Tudo certo por aí, minha gente? Tudo certo na Bahia? E tudo certo no MC? Essa música que fala de confiança na vida, né? De se entregar, de continuar, de acreditar que tá tudo certo, que vai dar tudo certo, minha gente. Ainda mais quando a gente está nesse espaço sagrado, acolhedor, né, que a gente está vivendo aqui. E essa semana não é uma semana qualquer, né? Ela é uma semana tão especial em vários aspectos para tanta gente, porque essa é a última semana para quem está vivendo o ciclo de 8 semanas. É a última semana, é o último shot oficial ali. Semana que vem um ciclo novo começa. Mas é aquela coisa, tem gente que está chegando agora para começar a viver esse ciclo. E a pergunta que eu faço é: ciclo ou estilo de vida que a gente está aqui para viver? Né? Porque a decisão de continuar, ela não é automática. Ah, já estou aqui mesmo, esse ambiente. Não, não, não. Ela é pessoal, ela é consciente e ela é a partir de agora. Agora, porque aqui a gente não espera piorar para agir. Não precisa disso, né? A gente não espera adoecer mais, a gente não espera acontecer alguma coisa, se abandonar de novo. Quando algo incomoda a gente, quando a gente sente que não está dando o nosso melhor, a gente tem uma oportunidade de se movimentar, de se mover. Isso é movimento change. Isso é a nossa metodologia. E sim, é um espaço sagrado, sim. É um espaço de libertação, né, gente? Ave Maria, essa semana de lives, eu estava aqui pensando, queria deixar um recado nesse começo de shot hoje, tão para cima, né? Mas para que que eu vou inventar moda de pegar uma mensagem diferente, de pegar uma. Se eu tenho aqui dentro do movimento Change um, meu Deus do céu, um tonel de exemplo, de mensagem para inspirar, de lives poderosas essa semana. Fui revisitar cada uma, né? E comecei com a mais fresca aí, que foi a da Rê ontem. Meu Deus do céu, ela que falou sobre liberdade, né? Liberdade linda, gata, nó toda tatuada, toda fashion. Mas cadê ela na hora que ela olhava no espelho? Ali, mentora de mulheres, para se encontrar com esse espiritual, cadê ela nela mesma? Na hora que ela olhou no espelho e ela encontrou aqui essa liberdade para potencializar o que era bom e ficar melhor. Né? Ela brincou que o GPS, ele é um combo poderoso. Ele é um combo, porque ele nasce de autoconhecimento, que a gente precisa de se conhecer para entender onde que a gente está e onde que a gente quer ir, né? Claro. A gente precisa se aceitar e não é aceitar, tá tudo bem, não. Não, beleza, já aceitei aqui que tudo que eu fiz não deu certo, caramba. Não me levou onde eu quero ir, tá ótimo. Vamos aceitar, vamos olhar na balança o número que tá ali, vamos olhar. Isso aqui não é chicote, isso daqui é face the brutal facts, como meu amado mestre amor da vida Alexandre fala. Vamos encarar a realidade, né? E vamos nos perdoar. Autorresponsabilidade, amor. Aqui a gente olha para a vida assim e pergunta: opa, tá certo? Porque se não tá bom, o que que eu posso fazer agora? Agora! E aí, minha gente, esta semana foi aquela semana que a gente fala assim: eu tô aberta mesmo ao aprendizado, à troca? Ou eu tô aqui só olhando para essas pessoas e falando: ai, mas ela consegue. Ai, eu não consigo, porque a minha vida é diferente. Não, não é não. Não é não. A gente está bem conectado aqui no amor e na dor, né, minha gente? E escutar a Isana dizer, hein, sua gata garota, que não olhava mais no espelho,
que aprendeu a costurar para poder caber nas roupas que ela achava lindo, que nunca serviam para ela, né? E ver agora ela ali no Stories. Taca ali foto. Vem pra cá, deixa eu ver se ela já começou a maquiar. Vem pra cá e olha pra ela e taca ali foto de corpo inteiro, de roupa nova, que ela continua fazendo, porque ela gosta de costurar num molde normal, quase saindo do IMC do sobrepeso, né, Isana? Quase, quase. E aqui, essa celebração ela é fundamental. Sabe, ela está apaixonada pelo que ela está vendo. Isso é liberdade, minha gente. Chega de coisa engessada. Aqui é real, gente normal. E aí vem a Joyce, bah, guria! Guria! Cansou de caber em caixinha. Cansou em caber em caixinha da dieta aqui, cardápio ali, outro aqui, caixinha. Não! Eu quero campo livre porque ela entendeu que o exagero e a restrição limitaram tudo nela, até a felicidade. Minha gente, isso é muito duro. E ela percebeu que emagrecer também é despertar a alma. Despertar a alma. A Daisy, gente. A Daisy. Daisy guria. Na pré-menopausa. E ela entendeu que ela emagreceu não foi porque ela deixou de comer alguma coisa, mas foi porque ela está comendo melhor. Né? Não é porque ela cortou, e sim porque ela agregou. Ela entendeu que a comida é gostosa, que vai fazer parte da vida dela, e se desafiou a resgatar ela mesma, parar com essa briga. Não precisou viver uma outra história, ser outra pessoa. Precisou ser ela, uma pessoa que estava incapaz e agora, como ela mesma falou, estou empoderada. Empoderada, isso é poder. Isso é poder. Não é hashtag empoderada, não. Ah, porque mulher tem que ser empoderada, mulher. Não, não. Eu me faço empoderada. Ah, e tem homem aqui também? Opa! Guilherme veio batendo com a mão, com o pé, com tudo na porta e entrando na vida dele. Um homem cético. Cricrizento! Ele mesmo falou assim, porque eu sou um pouco difícil. E se abrindo, gente. Ele estava esgotado, hoje está realizado. Ave Maria, ele deu um depoimento emocionante para a gente, né, Xande, quando ele falou assim: que esse negócio de agradecer três coisas no dia? Agradecer três coisas no dia, como é que é? Ih, não. O valor do abraço no filho dele, né, que era uma coisa usual, o valor de estar sentado numa mesa com a família, conversando. Ele deixou um recado Ó, que eu quero. falou Ah, essa questão que a gente escuta tanto aqui no MC, né? Você tá uma pessoa mais legal, né? Você tá um é, cara mais é. bacana, você tá diferente, né? Aquele negócio que a gente não sabe explicar e tudo. E o Guilherme, por acaso, aqueles engenheiros, né? Engenheiro e tal, aquele pessoa 100% racional e tudo, 100% focado no nutricional, aquela coisa toda. E de repente os filhos falarem para ele que ele tá mais legal. O Não, Guilherme, ele é essa pessoa que a gente está dizendo que está aproveitando aqui da maneira que cabe na vida dele, que é bom para ele. Então, vocês não veem o Guilherme aqui dando muito depoimento, você não vê o Guilherme aqui no short e tudo mais, mas ele tem uma coisa que para ele funciona bem. Por isso que é para cada um, porque ele tem o negócio da disciplina marcada, não sei o quê, como eu falei, o cara já é engenheiro, você fala para fazer, ele vai lá e faz. É muito bacana. O Guilherme, ele não, tem deixa eu uma. acabar, que eu não acabei, não, meu filho. Eu tô Eu só falando quero dele aqui matar ainda. esse assunto, quero matar esse assunto. Olha, Ele, Iseli, olha. ele fez Queria ver se fosse eu. uma live muito interessante aqui, uma história muito interessante, não uma live, mas uma história muito interessante, porque quando ele começou, depois de tipo 15 dias, ele foi para a Bahia. E aí ele falou, ele veio até no grupo e falou assim, cara, agora eu quero ver se esse negócio vai funcionar mesmo e tal, vou para a Bahia e tudo, quero ver como é que é esse negócio aqui, tarará. E ele sempre ia para essa viagem na Bahia com os filhos e tudo mais, sempre ia para o mesmo lugar, sempre fazia as mesmas coisas, não conhecia Salvador, nunca tinha feito turismo em Salvador, mas
aplicando o Spire que a gente conhece aqui, ele resolveu fazer coisas diferentes. Ele falou assim: olha, eu não queimei a largada no café da manhã, não ficava comendo pão, aquele tanto de coisa igual eu fazia antes, que vocês falaram aí, né, para eu ter mais flexibilidade durante o dia. Eu fui conhecer Salvador, eu fui andar de bicicleta com meus filhos, e eu lembro da pergunta que eu fiz: Guilherme, há quanto tempo que você não anda de bicicleta com seus filhos? Alexandre, deve ter mais de 20 anos. E foi fazer isso com a família. Então, foram as melhores férias do Guilherme, onde teve menos excesso de comida e bebida. Mas foi as férias que ele teve mais história para contar. Isso é extraordinário. Desculpa, Alô. Hum. E o Alexandre se empolga com o Guilherme porque eles trabalharam juntos, né? Ele sabe bem de quem que ele está falando e vê essa evolução desse cara, né? Que é do jeitinho dele. E ele deixou uma mensagem, gente, que eu quero que. Porque em mim ficou ecoando. E eu quero que quem está chegando, quem já está aqui, quem ainda está em dúvida, quem ainda não aproveitou o embalo, presta atenção nisso. Ele falou assim. Não é que aqui no MC você pode. Ah, agora você consegue, você pode. Não. Aqui no MC é você deve. É você deve. Sabe? Você deve se permitir. Você deve fazer o seu papel. Porque teve uma época, gente, que ele sim tomou Ozempic, né? Ele não precisou mais da Ozempic. Ele precisou no desespero naquela hora e pagou um preço alto, porque ele emagreceu 10 quilos e engordou 15. E ele, inclusive, contou essa história na live. E quando ele reclamou com a médica que ele estava, que ele parou de tomar, né? Não, agora chega, já emagreceu o que você queria. Ele reclamou com a médica: escuta, eu tô com fome demais. Qualquer coisa que eu como. Aí ela vira para ele e fala assim: volta a tomar. Não, volta a tomar. Ele falou: o quê? Voltar a tomar? Fez o desmame, voltar a tomar? Não. Chega. Porque aqui, minha gente, a gente aprende a não terceirizar a nossa vida, sabe? A não deixar na mão de uma coisa que não faz sentido para a gente levar para sempre. E a Magda, sua querida, saiu do lugar da forga, como ela falou, eu era forga. Forga? O que que é forga, Magda? Forte e gorda. Porque eu ficava naquela coisa só da malhação. Só da malhação. Não, eu vou comer aqui e malho, malho. E malhava duro. O que que aconteceu com ela? Tava ficando forte e cada vez mais gorda, né? Tanta ginástica, tanta rigidez, se libertou. E mesmo caindo no começo, mesmo quebrando detox, veio aqui, segundo ela, com um puxãozinho de orelha espetacular do Alexandre Magno. Ela entendeu a mensagem da vida, né? E ela entendeu a mensagem do Guilherme, que ela devia fazer era o papel dela. Vamos começar essa porcaria de novo. Vamos fazer, eu tô aqui para me permitir. E hoje, quando eu olho esse grupo, sabe, minha gente, e vejo tanta gente atenta, escutando, pensando, refletindo, Ave Maria, me dá um calorzinho no coração. E eu convido todo mundo que está aqui, independente se está chegando, se está continuando, pensa fora da caixa, minha gente. Mesmo se vocês já estão acostumados, pensa. Pensa nessa palavra oportunidade. Essa palavra muda tanta coisa. Ela muda perspectiva, ela muda esperança, ela muda vibração, muda energia, como a Rê falou ontem. Muda energia. E quando a gente muda a energia, a gente abre, a gente abre uma porta, a gente muda a vida. E eu vou parafrasear mais um pouquinho a Josi. Ela terminou a live dela falando assim, uma coisa que é a nossa cara aqui, né? Eu não comprei passagem de ida e volta aqui. Eu só comprei passagem de ida. Então, minha gente, arruma a mala aí. Se já tá com a mala pronta, vamos lavar as roupas, vamos dar uma lavadinha aqui nessas roupas que a gente trouxe para essa viagem, porque a ideia é continuar mais leve.
né? E a verdade é que só emagrece e mantém o peso quem gira a maçaneta, né, Zeli? Quem abre a porta, quem abre a janela, quem abre a fresta, quem deixa o sol entrar, sabe? Aproveita essa viagem aqui, porque preparar uma viagem, né? O melhor da festa não é esperar por ela, o melhor de um resultado, de bater a meta, é construir esse resultado, porque isso é tão bom quanto chegar lá, ainda mais quando a gente decide ficar por lá. É igualzinho quando eu vou para Bahia. O risco de ficar por lá é grande, né, velho? É grande! Respira fundo aí, minha gente, para a gente começar, porque tá tudo certo na Bahia e tá tudo certo aqui também. Para os que estão chegando agora, aquela ansiedade que quase come, não abre meu aplicativo, não abre isso, meu Deus! Aonde que tá o cardápio? Aproveita, porque aqui é diferente. Aqui vocês podem se sentir em casa, como a Aline Cabral, que vai fazer uma live comigo essa semana. Imperdível. A portuguesinha, com certeza, que mandou uma foto que eu não consegui segurar até o dia da live e coloquei no grupo dela, com 35 quilos a menos. Vai fazer um ano que ela está aqui com a gente. Bora, minha gente! Tá tudo certo pra gente, ó, continuar. E essa música que eu coloquei hoje não foi à toa, não. Para quem tá aqui em BH, a nossa graduação vai ser sábado e dessa vez a gente abriu a caixa. A gente abriu a lente da oportunidade. Saulo, um cantor, né, gente? Aquele cantor que nem é bonito, nem é maravilhoso, né? Que eu nem adoro. O Saulo vai vir aqui em Belo Horizonte. Esse meu ingresso está comprado, ó. Comprei para mim e para o Alexandre. A minha irmã falou assim: ah, paga esses R$ 11 aí, que qualquer coisa tem reembolso. Eu falei, Fernanda, nós estamos em novembro. O treco é em janeiro. Pá! No mesmo dia da festa do MC. Vamos abrir a porta da oportunidade? Bora! Vamos começar a fazer o carnaval. Vamos convidar todo mundo para ir para a festa. Vambora, minha gente. Eu mandei o link para vocês. Vai ser um show massa na beirada da lagoa. Se tiver chovendo, a gente vira sapo, sapo na lagoa, não tem problema nenhum. O que importa é a gente se divertir, né? Se divertir e cantar e gritar e pôr para fora os nossos medos, porque isso é endorfina também, né? Muito melhor do que entupir a cara de brigadeiro, é encontrar uma coisa que a gente gosta, ainda mais o calimoço. Um beijo! Bora começar esse shot da energia boa. Agora pode falar, Ô, amor, agora eu deixo. não, eu adorei foi a cara da Sandra, da Sandrinha, que ela ficou olhando assim, ela fica deve ficar indignada, fala assim, Alexandre, realmente ele vai para o céu, né? Ele vai para o céu, né, Sandrinha? Minhas queridas, meus queridos, queria primeiro falar para todo mundo que está aqui, essa é uma semana extraordinária para o MC, as nossas mentorias vão ser às 18h45, hoje e amanhã. Estão abertas para todos vocês, porque a gente faz um fechamento dessa jornada e a gente tem gente tem muita história para contar aqui. Espero que venha nessa noite contar como é que foi essa experiência desses jantares, dessas caminhadas, dessa conversa civilizatória com você, que nos grupos está assim cheio de energia extraordinária para a gente botar para quebrar. Nós estamos fechando aqui a arrancada de 2026, moçada, e acho que a gente conseguiu fazer o nosso papel, conseguiu, pelo menos a gente tentou, né, dar exemplo, tentou estimular a sonhar, a acreditar, a arrancar 2026, e agora nós vamos para o carnaval. Então, sábado, a gente inicia as atividades carnavalescas, porque aqui a gente gosta de festa, aqui a gente gosta da balada também. Então, sábado a gente arranca. E às 10 horas também vai ter um momento também mais especial aqui do MC, que é o fechamento das turmas, uma manhã online de 10 a meio-dia, e depois a galera de BH. Seria muito legal a gente encontrar lá. Mas a gente vai ter palestrante fora, a Lígia, ela vai vir conversar com a gente de novo, uma psicóloga, participante do MC, e ela tem uma das palestras mais ricas aqui, uma das mais ricas, todas são, mas sobre um tema específico que a gente vai retomar nessa também para fechar
esse tema de 2026, que é a questão do lapso, é a questão das recaídas e é a questão do colapso. Então, ela vem falar com a gente no sábado sobre autocompaixão. Vai, como você já sabe, o horário é 10 horas certinho, como a gente geralmente a gente não atrasa aqui, porque ela tem um compromisso depois também, tem a questão de horário. Então, para todo mundo que está aqui, independente se você vai continuar com a gente ou não, é para você aproveitar, vibrar, com o seu momento. As nossas turmas oficiais, moçada, começam oficialmente segunda-feira, a gente arranca com tudo, as inscrições já foram abertas. Quem não recebeu o link, por favor, entra lá, manda lá no suporte que deveria ter recebido. Quem está com dúvida, estou vendo aqui as pessoas, ai meu Deus, será que esse plano cabe para mim ou não? Pode mandar aqui no suporte, não tem nenhum problema, que a gente vai resolver essa questão com vocês. E o convite para todo mundo é a gente seguir em frente. Ah, Alexandre, mas eu comprei o programa de um ano, fase um, né? Que é a galera da Black. Não tem problema se você quiser ficar só na fase um, né? A gente fez uma condição especial para você vir para a fase 2. E se você viu que aqui é uma coisa séria, que a gente tem fundamento, que a gente não é entulho de conteúdo, que a gente sabe o que está fazendo, eu recomendo que você venha, siga em frente e faça o processo que todo mundo está aqui botando para quebrar, que é o Zeli, todo mundo que está aqui há mais tempo está fazendo, porque a gente já testou ele, ele funciona muito e você vai ganhando profundidade. E se você ver algumas dessas reflexões, algumas das lives que aconteceram essa semana, você vai entender muito mais sobre o que nós estamos fazendo aqui, né? Não é simplesmente sobre peso, é muito mais do que isso. Então, hoje, 18h45, a gente bota para quebrar. E aí, para a gente fechar essa manhã aqui, moçada, deixa eu te falar. Tem tanta coisa, eu queria dar um spoiler até de sábado, mas eu não vou dar. Tá? Eu não vou dar, vou deixar Alexandre. vocês aqui. Vamos tratar esse assunto sábado. Então, eu falei assim, então o que que a gente vai fazer? Não, a gente vai fazer, a gente vai começar essa semana. Outra coisa. Eu sei que muita gente está, principalmente a galera que está começando agora, né, dos 7 dias, 21 dias, tem gente que está começando hoje. Faça essa semana bem feita, acredita nessa semana que é de verdade e tal, mas a gente fica assim, meu Deus, que tanto de mensagem, né, que tanto de mensagem. E eu queria já agradecer vocês, olha, o meu tempo esse final de semana foi 100% dedicado ao MC. Foi 100%. mesmo. 100% dedicado ao MC. Não foi, não. De leituras, Também de ganhei, viu, Zeli? coisas extraordinárias que a gente faz aqui. Extraordinário. Mas foi Cada mesmo, né, amor? postagem, Nós cada foto, bebemos da cada fonte. coisa é maravilhosa, né? Que é aquele negócio que você precisa ter atenção plena. Então, assim, você não precisa ler tudo, não precisa fazer tudo, mas escolha uma. Porque a gente tem pessoas que levantaram durante a semana, eu esqueço os nomes, né? Porque é muita gente. Mas uma pessoa falou assim, poxa, eu estava meio aqui, eu assisti a mentoria de terça-feira, da fase 2 e a pergunta foi, quem é você? E aquela pergunta me pegou e eu levantei, retomei meu processo, bora botar para quebrar, né? Bora botar para quebrar. Então, pessoas que se deram bem, pessoas que deram uma derrapada e que a gente prende com todo mundo. Então, mas eu queria agradecer a todo mundo e dizer assim, moçada, infelizmente, vocês sabem, como você sabe que as pessoas e reclamam com razão, né? Reclamam que a pessoa ainda está meio assim, está no momento dela, né? Pessoas que comentaram assim, poxa, a vitória do outro me irritava, a vitória do outro me estimulava, porque a mentalidade nossa é a mentalidade de pobre, medíocre, né? Medíocre, né? Aquela mentalidade que aceita qualquer coisa, né? Que a mentalidade que quer ficar onde que está, não quer ir para frente e tal. Então, o sucesso do outro se você deixar, ele pode te paralisar. Se você deixar. Mas a mente que a gente está trocando caramba, que bom que ela está conseguindo, eu posso. Né? Então lembra disso, desse negócio todo aí, começa a fazer a sua parte, se mover, que vale a pena. Que não, então, tem muita coisa para acontecer essa semana, mas aproveita. Então, mas eu queria pedir desculpa, porque eu não consigo colocar tudo lá. Né? Não é porque eu gostei mais de uma e falei assim, você não gostou da minha mensagem? Não, moçada, não tem nada a ver com isso. A gente vai Né? Me colocando. perdoa que a gente não consegue. Então, é muita coisa, a gente se perde aqui nos lugares que a gente coloca aqui as mensagens, mas é coisa boa, né? É coisa boa. Eu falei com a minha equipe, falei assim, cara, como é que a gente não consegue explodir com tanta coisa boa aqui, né? Como é que a gente amplifica esse negócio do bem?
E aí eu quero dividir com vocês, então, nessa manhã, para a gente ir com tudo mesmo nessa manhã, um encontro que a gente teve aqui com o Henrique. Eu vou pegar um pedaço de uma fala dele, mas o Henrique Bueno, para quem é da fase um, tem uma mentoria com ele, tem um bônus, né, do Henrique Bueno que está liberado para vocês. O ideal é assistir essa semana, é um por dia, são 10 minutinhos. Ele não é para maratonar. A forma de assistir, tá, segundo o Henrique, é um por dia. Então assista um por dia, 10 minutos, reflita e tal. Você vai fechar melhor ainda a semana. Mas isso aqui é um negócio que eu tirei aqui do baú, muito bacana. Veja, nós temos a mania, a mania de achar que a construção de uma vida melhor acontece quando alguma coisa chega, né? Quando a gente chega em algum lugar, quando a gente conquista alguma coisa, e a gente fica sempre procurando isso e muitas vezes desistimos antes de começar. A gente já tentou algumas vezes, não deu certo, então a gente acaba não começando de novo, ou às vezes demorando para dar o passo. E a grande verdade, e o que a ciência tem nos demonstrado, é que sim, ter um objetivo, ter um propósito, caminhar em direção a algum lugar é fundamental. Mas mais fundamental que isso na construção de uma vida melhor são as nossas pequenas escolhas, nossas pequenas ações e os sims que a gente diz todos os dias para nós mesmos. Então, estar aqui num sábado, né, passar essa manhã aqui, significa que vocês estão dizendo sim para o autocuidado, para cuidar de vocês, para descobrir um jeito novo de fazer uma vida mais feliz. Então, parabéns por isso. O caminho é longo, o caminho é tortuoso, nenhuma linha de mudança, nenhuma construção de vida acontece em linha reta. Só existem duas pessoas que não passam pelos altos e baixos da vida, os mortos e os psicopatas. Então, para todos vocês que estão aqui, não vai ser uma linha fácil, todo mundo vai passar pelos altos e baixos, isso é bom porque somos humanos, e eu estou aqui para ajudar no que for possível. Magda, eu não sei se você quer trabalhar com perguntas, abrir para perguntas de todo mundo, como é que você prefere que eu leve essa nossa manhã? Henrique, eu acho que você pode começar. A gente vai ter, depois da sua apresentação, a gente vai abrir para perguntas, mas eu acho que você pode comentar como é que a gente poderia lidar com esse grande desafio da ansiedade. Acho que até a primeira coisa é explicar o que é psicologia positiva, né? Que tem muitas pessoas aqui que podem achar isso uma bobagem, né? Ainda mais hoje que está tendo um monte de gente hashtag felicidade e tudo, e aí como aqui é teoria e prática, o que a gente pode praticar essa semana? Como é que a gente faz para lidar com essa ansiedade melhor? Maravilha, perfeito. Gente, bom, o que é psicologia positiva? Psicologia positiva, eu não sei se alguém aqui é psicólogo, se alguém for levanta a mão para eu já conhecer vocês, mas a psicologia positiva é uma vertente nova da psicologia tradicional, bem recente, ela tem pouco mais de 20 anos, começou no final do século passado, na verdade em 1998, e a única diferença entre a psicologia tradicional e a psicologia positiva é que a psicologia positiva mudou a pergunta, mudou o seu foco. Enquanto a psicologia tradicional sempre se preocupou em entender a doença, entender o que não funciona, o que não vai bem, então por que as pessoas têm ansiedade, depressão, pânico? Por que casais não ficam juntos? Por que algumas pessoas procrastinam tanto? A psicologia positiva quer saber o outro lado. Ela quer saber por que algumas pessoas são tão produtivas nas mesmas 24 horas que a gente tem. Por que alguns casais vivem tão felizes e tão bem por tanto tempo? Por que algumas crianças aprendem tão rápido? Por que algumas pessoas são tão positivas e resilientes, mesmo na vida difícil que a gente leva? E com essa mudança de pergunta, nós começamos, do jeito científico, a descobrir o que as pessoas mais bem-sucedidas em diversas áreas fazem, para tentar trazer isso para a nossa vida. Então, veja, a psicologia tradicional, mais ou menos ela encontra uma média e ela tenta ajudar as pessoas que estão lá embaixo. Então, quem está lá embaixo, a psicologia tradicional vem com intervenções para te ajudar a chegar na média. Né? Eu não estou conseguindo aprender, ou eu estou com depressão, com ansiedade, eu vou voltar aqui para uma linha normal. O que a psicologia positiva quer fazer é, tá bom, aqui está a média, mas tem gente que está lá em cima. Né? Eu gosto de usar o exemplo do vô Jaime e da vó Maga, meus queridos avós, 70 anos juntos, únicos namorados na vida. E o vô Jaime, com 90 e tantos anos, acordava às 5 da manhã e ele me dizia que ele fazia isso, porque acordava às 4h55 da manhã, perdão, e ele me dizia que fazia isso porque a vó Maga acordava às 5 e ele queria acordar com um beijinho, com um cafezinho dela pronto. O que acontece com esse casal? É esse tipo de casamento que eu quero ter com a Manu, com a minha esposa. Então a psicologia positiva estuda as experiências mais bem-sucedidas em todos os lugares para tentar fazer com que a gente tenha essas experiências também. Então, por exemplo, quais são os 4 lugares no mundo onde as pessoas vivem com mais saúde e por mais tempo?
é uma cidade pequena no Japão, em Okinawa, na Sicília, na Itália, outra na Costa Rica e outra na Califórnia. Nessas 4 cidades, as pessoas vivem muito mais do que 100 anos, com muita saúde, né? Numa média muito maior do que o normal. A ciência vai lá, a psicologia vai lá e tenta entender por quê, para que a gente possa fazer isso nas nossas vidas. O movimento Change, inclusive, é baseado em muito do que essas comunidades fazem, né? Que é um dos modelos que o Robin Institute usa para bem-estar. Então, a psicologia positiva é essa ciência que busca entender o que funciona e trazer isso para as nossas vidas. Pensando nisso, quando a gente pensa nesse estudo, nessa busca em entender o positivo, a psicologia positiva começou a tentar entender como é que a gente pode construir uma vida mais feliz, né? Porque, veja, todos aqui estão com um objetivo muito claro, né? O objetivo de conquistar mais saúde, conquistar uma vida melhor, redução de peso, mais saúde física. Mas, no final das contas, o que a gente quer da vida é ser mais feliz. É o que todos nós queremos, o que todos nós buscamos na nossa vida. O nosso grande sonho é sermos mais felizes. A gente vai buscar mais saúde física, inclusive, como base para isso, mas a gente quer mais felicidade, né? Quem aqui é mãe, quem aqui é pai, a única coisa que a gente quer para os nossos filhos mesmo é que eles sejam mais felizes. Eu quero que os meus filhos sejam bem-sucedidos, que eles casem bem, que eles tenham uma boa profissão, porque eu acho que isso vai fazer com que eles sejam mais felizes. Então, a psicologia positiva foi apelidada de ciência da felicidade, porque ela tenta entender o que a gente pode fazer para construir uma vida mais feliz. E aí ela descobriu uma coisa interessantíssima, que é o seguinte: felicidade não se constrói em linha direta. É mais ou menos como olhar para o sol, né? Onde está toda a energia, todo o brilho, toda a luz, mas a gente tem que desviar o olhar. Tem muita luz, a gente não consegue olhar por muito tempo para lá. Então a gente precisa começar a olhar para as cores do arco-íris, apreciar e conhecer as cores do arco-íris. Com a felicidade é a mesma coisa. Eu não consigo construir felicidade em linha reta, mas eu posso construir felicidade dedicando esforço e energia e agindo nas dimensões da felicidade. E são 5. A dimensão espiritual, física, intelectual, relacional e emocional. É o modelo Spire, que é uma das bases aqui do movimento Change. Nós podemos, então, nos medir, vocês vão fazer isso ao longo desse projeto aqui, e começar a escolher ações concretas em cada uma dessas dimensões, para que eu elevando uma dessas dimensões, eu eleve todo o meu bem-estar. O que é importante, gente, que a gente saiba também, é que além de eu não poder agir em direção à felicidade, mas eu ter que agir em direção a essas 5 dimensões, um ponto importante é que a gente tem uma tendência muito grande de esperar grandes mudanças nas nossas vidas, né? Então, eu só vou ser feliz quando eu conseguir aquele emprego, quando eu passar naquele concurso, quando eu tiver aquele carro, quando eu for morar na praia. E o que a ciência tem provado para a gente é que o ser humano se acostuma muito rápido com as coisas. Nós nos adaptamos. A gente passa no concurso público e já começa a pensar no próximo. A gente conquista um emprego e quer uma promoção. A gente compra um carro novo e se acostuma com o carro novo. A gente se acostuma com as coisas. Então, o que a gente sabe hoje é que nós não podemos construir bem-estar apenas pensando no final. A gente precisa começar a escolher ações concretas. As pequenas coisas que a gente faz todo dia, o que eu escolho fazer na hora do meu almoço, depois do almoço, como eu escolho me comportar, afeta o meu bem-estar. A frase que eu uso sempre, o Magno já está cansado de ouvir, é que como passamos os nossos dias, é como vivemos as nossas vidas. Como passamos os nossos dias, é como vivemos nossas vidas. O pouquinho que a Pessoal, gente faz todo dia... essa aí a gente pregou na geladeira. Na geladeira! Em todo lugar. Repete aí, Henrique. Repete aí para a gente anotar. Anota, gente! Essa não é minha, tá, gente? Essa é da Annie Dillard. É uma poeta, uma poetisa americana, mas ela diz o seguinte: como passamos os nossos dias, é como vivemos as nossas vidas. Se eu, todo dia, se eu escolho fazer alguma coisa para me cuidar, para cuidar do meu corpo, para cuidar do meu bem-estar relacional, se todo dia eu faço alguma coisa que me deixa mais perto da minha esposa, do meu marido, do meu parceiro, dos meus filhos, se todo dia eu escolho desligar o meu celular depois do trabalho, em vez de ficar na sala conversando com a família, fingindo que estou com a família com o celular na mão, eu desligo para me conectar com as pessoas. Se eu decido almoçar, gente, meia hora, de fato almoçando e curtindo esse momento com a minha família, com as pessoas que eu gosto, se eu faço isso, se eu estou fazendo isso todo dia, essa é a minha vida. Como eu passo os meus dias, é como eu vivo a minha vida. O que a gente fica tentando fazer ao longo da vida, e essa é uma grande loucura, a gente vive um dia louco, no automático,
sem parar para refletir sobre o que a gente está fazendo, esperando que daqui a 10 anos, talvez, quem sabe, quando eu chegar naquela promoção, ou naquele cargo, ou quando eu conquistar aquela coisa, aí sim eu vou ser feliz. Só que aí passaram 10 anos, né? E quando a gente chegar nessa grande coisa, nessa grande mudança, o que vai acontecer? A gente vai se acostumar. Quantos de vocês já conseguiram essas grandes coisas ao longo da vida e se acostumaram? Aquela casa deixou de ser grande bastante, aquele carro perdeu o cheirinho de carro novo, a gente se acostuma. Então a gente precisa aprender isso o quanto antes, né? Que o movimento Change, ele tem tanto a ver com chegar no resultado, como reaprender a viver, né? A vida mais feliz é a vida refletida. Isso vem da filosofia grega lá de trás, não é nem da ciência, não. É a vida que você se vê vivendo o tempo inteiro, né? Então é isso esse é o grande objetivo, é a gente conseguir se perceber vivendo e começar a fazer escolhas mais positivas em direção a mais felicidade. E aqui a gente entra num ponto importante, Magno, eu acho que o que mais vai ajudar vocês aqui, Lu também, é a gente falar sobre o aspecto emocional do bem-estar, né? Então, uma vida mais feliz tem 5 dimensões, como eu disse, e uma delas é a dimensão emocional, né? Essa dimensão emocional diz o seguinte: as pessoas mais felizes em todos os estudos são pessoas que, ao mesmo tempo, aceitam todas as suas emoções. Eu sei que parece um pouco estranho. E, ao mesmo tempo que elas aceitam as emoções, elas buscam ser um pouquinho mais positivas e resilientes. Tá? Elas fazem 2 coisas, então: aceitação das emoções e buscar resiliência. Eu vou falar primeiro da permissão, Magno, depois eu falo de ansiedade. Pode ser? Claro, meu velho. Perfeito, tá ótimo. Então tá bom. Bom, então vamos pensar o seguinte. Esse cara deve ser meio doido, né? Ele vem aqui falar de felicidade e ele vem falar que eu tenho que aceitar minhas emoções para ser mais feliz, né? Como assim? Eu vou aceitar que eu tenho inveja? Eu vou aceitar raiva? Eu vou aceitar ódio? Como assim eu vou aceitar minhas emoções? Aqui a gente entra num grande problema, né? Muita gente que fala da psicologia positiva e fala mal da psicologia positiva, fala mal porque não entende do que está falando. Por quê? A última coisa que a psicologia positiva prega é que uma vida mais feliz é uma vida onde você fica sorrindo o tempo inteiro e você vive um mundo de flores, um mundo de ilusão, onde tudo está perfeito. Claro que não. As pessoas mais felizes são as pessoas que vivem a realidade como ela é e escolhem um dia, um futuro um pouquinho melhor. Que conseguem agir para construir um dia melhor. As pessoas mais felizes não são aquelas que conseguem mudar a realidade. A gente está em pandemia. E todo mundo está passando pelas dificuldades da pandemia. Mas as pessoas mais felizes fazem alguma coisa positiva e construtiva, mesmo em pandemia. Esse é o ponto. Elas conseguem fazer escolhas. Em outras palavras, elas têm autocapacidade para moldar o seu dia para um dia um pouquinho melhor. Então, quando eu falo sobre aceitação das emoções, as pessoas acabam achando um pouco estranho. Como assim ele quer que aceite as emoções? Então, deixa eu contar para vocês o que eu quero dizer com isso. Gente, o que a gente tem a tendência de dizer para um filho mais velho? Então, todos aqui que têm filhos pequenos, tá? O que você tem a tendência de dizer para o seu filho mais velho quando ele sente ódio, raiva do irmãozinho caçula? O que a gente fala para ele? Eu vou responder por vocês. Mas eu tenho Vou escrever aqui no chat, Henrique. Escreva aí no chat. Isso, coloca no chat. O que a gente fala para o filho mais velho quando ele está sentindo raiva, ódio do irmãozinho caçula dele? O filho mais velho está com ódio do irmão caçula. O que você fala para ele? O que você tende a dizer para ele? Vamos colocar aqui no chat, vamos ver. Vocês são irmãos. O que mais? Calma, vocês são amigos, vocês não estão... Como que vai ter raiva? Vocês são amigos, ele é seu companheiro, ele é pequeno, você tem que dar exemplo, ele é seu amigo para sempre, você não pode sentir raiva dele, ele é pequeno, não é isso? Então, basicamente, pelas respostas aqui, 100% delas deram. Você tem que gostar dele, ele é seu irmão. Então, para com isso, menino. Ele é mais novo que você tem que dar o exemplo. Você tem que gostar dele porque ele é seu irmão, não é isso? Então tá bom, gente. Então eu vou contar uma história para vocês. E como aqui na minha tela eu estou vendo mais mulheres do que homens, eu vou contar a história pelo lado das mulheres. Os homens aqui podem pensar em outras figuras famosas, tá? Então eu vou dar uma sugestão aqui. Os homens podem pensar no Brad Pitt, tá bom? Então tá bom. Mulheres aqui. Terminou o movimento Change aqui, vocês terminaram o encontro de hoje, esse momento lindo, maravilhoso, e vão almoçar. E vocês saem da salinha que vocês estão, e quando vocês chegam na sala de TV, vocês se deparam com uma cena curiosa.
o maridão de vocês, o parceiro, o namorado, a parceira de vocês, tá sentada no sofá, a tiracolo assim, abraçadinho, com a Gisele Bündchen, sabe com a cabecinha encostadinha assim, todo romântico? Encostadinho assim. E aí ele olha para trás e ele não se assusta não, ele dá um sorriso para você e fala, eu tô vendo aqui a Lavínia, tô vendo a Lu, tô vendo a Alê, tô vendo a Júlia, a Jaque. Jaque, Lavínia, ele olha para vocês, o seu marido, o seu parceiro, a sua parceira, amor, que bom que você saiu dessa live do Movimento Change, dessa aula sua. Eu tenho que te contar uma coisa super especial. Aí você está olhando estranho para ele e ele fala assim, você não vai acreditar o que aconteceu comigo. Eu saí de manhã para jogar o lixo lá fora e olha quem eu encontrei lá fora. A Gi. A Gi estava passeando aqui na rua, encontrei com ela, começamos a conversar e a conversa foi tão boa que a gente foi passear. Passeamos a manhã toda enquanto você estava lá no Movimento Change. A gente acabou indo tomar café. Sabe aquele cafezinho, aquele lugar que a gente adora, que a gente vai sempre, que eu te pedi em casamento, inclusive? A gente foi tomar um café naquele cafezinho. E, amor, você não vai acreditar, eu tenho uma notícia tão boa para te dar, num sábado tão gostoso como esse, nos apaixonamos. Então, amor, a partir de hoje, a Gi vai morar aqui em casa com a gente. Ela não veio preparada para morar aqui em casa, você sabe. Então, ela vai usar suas roupas, sua bijuteria, suas joias, ela vai tomar banho no nosso banheiro. E, amor, você sabe, ela acabou de chegar em casa, né? Então ela vai dormir na nossa cama. E, linda, por favor, não fica chateado comigo, mas como ela acabou de chegar, ela vai dormir na nossa cama, mas eu vou ficar de conchinha com ela por enquanto, tá bom? Mas, amor, você vai amar a Gi. Mulheres aqui e os homens que pensaram no Brad Pitt, o que vocês sentiram? Eu não preciso nem responder. Eu tenho certeza que é raiva, ódio e, muito provavelmente, esse coitado ou esse pastel não teria terminado de contar essa história. Teria voado alguma coisa muito pesada na cabeça dele no comecinho. Certo ou não? Esse pobre desse infeliz. Só que olha que curioso. A gente sai de casa, no meu caso eu moro no litoral, a gente sai de casa, eu e minha esposa, eu e a Manu, a gente sobe a serra, passamos 3 dias fora. Depois de 3 dias eu desço a serra, tiro do bebê conforto do carro, porque eu fui para a maternidade, né? Tiro do bebê conforto um pacotinho embrulhadinho, um bebezinho vermelhinho, com a pele toda soltando do rostinho, assim, gritando, e gritando feio. E eu mostro para o João, que é o irmão mais velho, o João de 2 anos e meio, eu estou mostrando o Antônio, bebezinho, para o João, e falo, João, este aqui, gritando, tá gritando muito, este aqui é o Antônio, é o seu irmão. Ele vai brincar com seus brinquedos e vai brincar feio, porque ele vai quebrar tudo, babar. Ele vai dormir no seu quarto e vai te acordar toda noite, porque ele vai gritar pra caramba. Sabe aquele beicinho que você adora? Então, você vai sair, você vai dormir na cama agora. Quem vai dormir no beicinho é ele. Ele vai usar suas roupas. Sabe aquele Crocs que você adora usar? Aquele que tem as coisinhas de Star Wars? Agora vai ficar pro Antônio. E, filho, ele é seu irmão, você vai adorar o seu irmão. Mas agora, como ele acabou de chegar em casa, ele vai ficar com a mamãe no dia inteiro. Você vai ter que dar conta de ficar com seu pai. Mas, filho, você vai amar o Antônio. E aí, quando o pobre do menino sente raiva do Antônio, o que a gente fala para ele? Não pode. Que coisa feia sentir raiva. Onde já se viu, menino? Você é mais velho, ele é seu irmão, você tem que amar o seu irmão. Olha que beleza. E o que acontece com isso? A gente cresce acreditando que sentir é feio. Sentir é feio. Eu tenho que ter vergonha de sentir. E o que acontece? Eu estou vendo aqui, não sei se é Nana ou Naná, está fazendo assim com a cabeça, concordando comigo. O que acontece com é Naná? Vou falar Naná, tá bom? A Naná, de repente a Naná vai para o trabalho e uma amigona dela, uma amigona que ela adora, é promovida para o emprego que a Naná quer faz 2 anos. Ela está sonhando com aquele emprego, a amiga dela é promovida. A Naná sente inveja. O que acontece? Junto com inveja, a Naná sente vergonha, ela sente culpa, e ela deixa de sentir inveja e ela começa o quê? A achar que ela é uma pessoa invejosa. E isso cresce, 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 cresce. Tanto que se a Naná tiver coragem de um dia contar para a amiga que ela sentiu inveja, ela não vai falar inveja, não. Ela vai falar assim, ai, amiga, inveja branca, não é? Inveja branca. É outro tipo de inveja. Porque a gente aprendeu que sentir é feio. Toda vez que eu nego uma emoção, eu ativo essa emoção, ela fica maior. Se eu pedisse para vocês todo santo dia, por 30 dias, toda vez que você sentir uma emoção negativa, coloca o nome dessa emoção no papel,
eu prometo para vocês que ia dar dó de ver a pobreza de vocabulário. A gente não sabe nem dar nome, porque a gente foge da emoção. E quando eu nego a emoção, ela só aumenta, ela cresce, 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 cresce. Assim com a criança, assim com a gente. As emoções, elas são amorais, nem certas nem erradas. A gente chama de emoção positiva e negativa porque a gente tem mania de classificar as coisas, mas elas são só emoções. Enquanto a gente não aprender que sentir é uma característica necessária de ser humano, enquanto a gente não respeitar a nossa humanidade, a gente vai sofrer mais ainda por sentir. A gente vai sentir e acrescentar várias coisas à emoção. O que eu não posso permitir que o João faça... Então, o João sentir ódio do Antônio, do irmãozinho dele, é normal. Ele vai sentir mesmo. Não adianta eu falar para ele não sentir, porque ele vai sentir. O que ele não pode fazer é bater no irmãozinho. Isso ele não pode. Isso é imoral. As pessoas mais bem-sucedidas ou mais emocionalmente inteligentes não são aquelas que não sentem. São aquelas que fazem uma escolha construtiva, positiva, mesmo sentindo alguma coisa ruim. Então, se a Naná sente inveja da amiga dela, alguma vez por uma promoção, tá tudo bem. Se ela puxa o tapete da amiga na próxima promoção, aí tá errado. Se ela vai lá e fura o olho da amiga, aí tá errado. Agora, sentir inveja. Ela só não vai sentir inveja se ela estiver morta ou se ela for uma psicopata. Faz parte da vida. A primeira coisa que uma pessoa que quer construir uma vida mais feliz tem que fazer para ser mais feliz é aprender a aceitar todas as emoções como parte natural da vida. E quando você aceita, você reduz o domínio que ela tem sobre a sua vida. Faz sentido, gente? Eu vou ensinar para vocês aqui, então, porque eu acho que dentro de um movimento como esse, dentro de uma busca de autoconhecimento e dentro de uma busca de mudança, onde vocês vão passar pelos altos e baixos, e a balança de vocês, às vezes, vai dar uma notícia ruim, é claro que vocês vão sentir coisas ruins. Né? Vocês não estão aqui para simplesmente ter uma jornada de linha reta o tempo todo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui é ensinar uma dica, uma ferramenta da ciência para ajudar vocês a lidar com essas emoções negativas, tá bom? Então, anotem no papelzinho aí 4 P's. P de pato. Tá? P de pato. Toda vez que você sentir uma emoção negativa, eu quero que vocês lembrem desses 4 P's. Tá? Sentir, por exemplo, uma emoção qualquer. Primeira coisa que você vai se lembrar. Primeiro P. Pausa. Respira lenta e profundamente umas 3 vezes. Se puder, vai para um canto escuro, só seu, quietinho. Pausa. Por quê? O nosso cérebro... Você pensa para escovar o dente? Você pensa para na marcha do carro? Não. Nosso cérebro ele quer conservar energia. Ele tem reações rápidas para não ter que gastar energia, para não ter que pensar. Então a informação vem, você sentiu raiva de alguma coisa. Por exemplo, o seu filho foi lá e fez alguma coisa que você não gostou. Você sentiu raiva. Você reage na hora e fala palavrão para ele, ou fala alguma coisa que você não gosta. E depois se arrepende. A gente reage muito rápido. Então eu preciso vencer essa velocidade do cérebro de reagir me dando uma pausa. Pausa. Primeiro P. Respira fundo. Você começa a dar a chance de não reagir e de fato agir como um ser humano e fazer uma escolha. E aí você, quando você pausar, você vai pensar com você mesmo. O que eu estou sentindo? Que emoção é essa? Dá nome. Mesmo que o vocabulário seja pobre no começo, dá nome. Você não consegue resolver uma coisa que você não sabe o que é. Dá nome. Aonde que está essa emoção? Eu estou sentindo raiva, por exemplo. Então, estou vendo aqui a Lucy, a Lucy e a Jack. Estou sentindo raiva. Ô, Jack, aonde que está essa raiva em você? Aí, é seu coração batendo rápido, é a respiração curtinha, é a mão suando, eu estou sentindo um calor aqui, aquelas borboletas na barriga, sei lá. Encontro onde está essa raiva. Depois que você pausar e der o nome a essa emoção, você vai então para o segundo P. Então, o primeiro P é pausa. O segundo, isso, conte até 1000 aqui, alguém colocou no chat. Isso aí, pausa, conta. Né? O segundo P, então, pausei e encontrei qual é a emoção. O segundo P é o P de permissão para ser humano. É louco isso, mas a gente tem que se lembrar que nós somos humanos e a gente tem que se dar permissão. Então repita para você mesmo. A minha melhor amiga, o meu melhor amigo, foi promovido para aquela vaga que eu estou lutando para conseguir faz 2 anos. Senti uma inveja danada. Deu um negócio ruim aqui, veio... Como a minha esposa, a minha família da parte da esposa é meio mineira, então a gente falaria aqui em casa, deu um trem ruim aqui.
Tá tudo bem. Eu sou humano. E eu me dou permissão para ser humano. Seria um absurdo eu não sentir nada. Só se eu tivesse sangue de barata, se eu fosse um robô, se eu tivesse morto, ou se eu fosse um psicopata. Eu quero tanto essa vaga. Faz 2 anos que eu brigo para conseguir. O meu melhor amigo conseguiu? Senti inveja. Tá tudo bem. Eu me dou permissão para ser humano. Gente, vocês vão ver que é muito provável que você já comece a ficar um pouco mais calmo, ao invés de ficar com aquela coisa ruminando aquela inveja na sua cabeça. Depois que você passar pelos esses 2 P's, gente, você só pode ir para o próximo P depois de passar por esses 2, não pule etapa não. O próximo P é o P de perspectiva. Por quê? Porque a informação saiu aqui da reação e veio para a parte frontal da minha cabeça, onde eu começo a poder raciocinar. Em perspectiva, você vai se perguntar o seguinte: já senti inveja antes na minha vida? Já. Passou? Passou. Passou em quanto tempo? 1 hora, 2 dias, 15 dias, que seja, em 2 horas? Daqui a 2 dias, no churrasco de domingo, quando meu amigo estiver aqui em casa, o que vai significar a minha raiva, a minha inveja em relação à nossa amizade? Daqui a 2 meses, no aniversário do Antônio, quando esse meu melhor amigo vier aqui, porque ele é padrinho do meu filho, inclusive, quando ele vier aqui como padrinho para dar o presente e abraçar o meu filho e eu ver o baita do padrinho que ele é, o que vai significar essa inveja na relação de amizade que eu tenho com ele? Daqui a 4 meses, quando eu também for promovido, o que vai significar essa inveja no nosso relacionamento? E quando você faz isso, você tira aquela amarra que a emoção te trouxe e você percebe que é tudo muito mais amplo, tem muito mais coisa. Você já começou a se acalmar muito mais. Então, pausa, permissão para ser humano e perspectiva. Gente, por que eu disse para você não pular etapas? Você não pode ter perspectiva direta. Já aconteceu com alguma de vocês chegarem em casa, vocês, homens e mulheres aqui, você chega em casa e começa a contar para o marido, para o parceiro, para a parceira, tudo que deu de errado no dia. Meu dia foi horroroso, nada deu certo, eu estou horrorosa e não consegui fazer nada. Você está aquele dia horrível. O que você sente quando o seu marido, o seu parceiro, fala para você assim: para com isso, amor, você está linda. O que você sente? Gente, geralmente, se você queria matar alguém, você encontrou a vítima. A raiva aumenta. Gente, a pior coisa que pode acontecer com a gente é negar a própria emoção. Então você tem que se dar permissão primeiro. Primeiro você aceita a emoção. Depois você coloca em perspectiva, tá? Depois que você passa por esses 3 passos, então, você vai para o último. O último é plano. O plano é a única coisa que as pessoas de mais inteligência emocional fazem de melhor que os outros. Não é que as pessoas que têm inteligência emocional não sentem. Eles sentem igualzinho. Só que eles têm um plano coerente. Bom, já que meu amigo foi promovido, eu senti inveja, percebi que estava querendo sair aqui de dentro da minha barriga, me dei permissão para ser humano. E em perspectiva, daqui a 3 meses, no aniversário do Antônio, esse meu melhor amigo vai dar um presente para ele que vai mostrar, puta, que amigo que esse cara é, essa inveja nunca vai abalar a nossa amizade. Qual o melhor plano? Qual a coisa mais positiva e construtiva que eu posso fazer agora? Talvez seja, eu estou tão abalado, que seja eu ir fazer uma caminhada, seja eu ir dar uma corrida, seja eu ir assistir um filme inspirador, ou talvez seja eu chegar para esse amigo e falar: cara, tô com inveja danada de você, mas eu sei que você também merece, parabéns, dar um abraço nele, sei lá. Uma escolha positiva e construtiva. Fazer alguma coisa positiva, mesmo sentindo a emoção que está te incomodando. Faz sentido, gente? Não quer dizer que ao fazer esses 4 P's, a emoção some, desaparece. Mas imagina o que seria, Luciana, sentir inveja, da inveja, furar o olho do amigo. Aí você sente inveja, vergonha, culpa, e a coisa vai e perde o amigo ainda. Então, o que você faz é sentir inveja, tomei uma atitude tão madura, tão positiva, tão construtiva, que minha amizade fortaleceu e essa inveja perdeu a força sobre mim e ela passa mais rápido. Então você assume o controle sobre essa emoção e toma a decisão construtiva, positiva em relação a ela. Dica de ouro aqui, tá, gente? Como eu estou dizendo que nós temos que nos dar permissão para seres humanos, todos somos seres humanos, como seres humanos, eu tenho certeza absoluta que todos vocês têm a tendência de esquecer de usar essa ferramenta e vão resolver usar só quando a água estiver aqui na testa. Quando a emoção estiver bombando e tomando conta de vocês, vocês vão lembrar: deixa eu pensar naquele Henrique lá, lembra aquela coisa que aquele tal de Henrique falou aquele dia? Deixa eu fazer aqueles 4 P's. Gente, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Nós nos tornamos bons naquilo que a gente pratica. Então,
Comecem a usar diariamente nas situações corriqueiras do dia a dia, coisa simples. Senti um negocinho, um mal-estarzinho, porque um filho pisou no meu pé, ou pegou o meu chinelo e arrebentou o cordão da minha havaiana. Senti uma raivazinha, faz os 4Ps rapidinho, se puder faz por escrito. Hoje, eu faço há tanto tempo, que quando a emoção vem, já vem na cabeça, 4Ps, o que é? Estou sentindo permissão? Você se acostuma a fazer. E aí, quando a emoção for muito intensa, você já está preparado para lidar. Então, essa é a minha dica para vocês. Comecem a praticar já, para que vocês fiquem melhor ao longo do tempo. Muito bem, minhas queridas, meus queridos. Eu queria reforçar alguns pontos aqui, né? Primeiro, na hora, talvez agora comece a conectar um pouquinho melhor, na hora que a gente vê pessoas lidando com situações extremas aqui no MC. Por que aí a gente vê essas pessoas lidando com uma tranquilidade muito maior, com uma serenidade maior, não deixando de ter emoções, mas lidando com essas emoções de maneira diferente, porque treinaram todo dia, né? O que a gente vai fazer, a gente falou muito isso aqui na semana passada e tudo mais, isso aqui é para a vida, né? Isso aqui a gente está buscando uma vida melhor e todo dia a gente pode fazer pequenas escolhas e dizer sim para a gente, porque é sobre vida, né? E a Isana colocou, o GPS me dá o poder de escolha. O GPS te dá o poder de escolha todo dia. Ele te dá a direção todo dia, né? Ele faz você conversar com você todo dia. Então, quando emagrecer, não tem final, né? Se a gente começa a perceber isso, né? Peraí, então, as pessoas estão falando muito da doença da obesidade, que a obesidade é crônica e tal, que a gente concorda também, mas é porque a nossa vida não tem um final, né? E lidar com a gente é todo dia, então não tem final. Como passamos os nossos dias é como vivemos a nossa vida. Às vezes a gente fica muito tempo agarrado reclamando. Essas 2 semanas, o que a gente está estimulando aqui? A gente não está estimulando você deixar de pensar, sentir as emoções negativas, porque elas vão estar aí. Mas eu respeito as minhas emoções, eu sinto as minhas emoções e posso fazer alguma coisa bacana comigo. E vou tentar me nutrir lá no shot. E vou aproveitar uma live aqui. E vou ativar esse GPS do jeito que merece. É sobre isso. Todo dia é dia de cuidar da gente, todo dia é dia de ativar o GPS, todo dia é dia de olhar para mim, moçada, todo dia é dia de eu tomar mais água, todo dia é dia que eu posso ser grato, todo dia, um pouquinho todo dia. Né? Que bobagem é isso? Ah, não fiz nada ontem, então hoje eu não vou tomar água. Ah, não fiz nada ontem, então hoje eu vou passar fome. Ah, minha balança subiu, eu vou largar tudo para lá porque isso aqui não funciona para mim. Beleza. Espero que a gente encontre alguma coisa que funciona, porque aqui te ajuda a sair do automático todo dia, né? Chegar no resultado e aprender a viver, é isso que nós estamos falando aqui, né? A gente tem esse viés do resultado, sim, né? A gente a gente tem que entregar esse resultado e a gente vai. Se você não desistir, a gente vai. Se ver vivendo o tempo inteiro, né? A gente falou isso que a gente está querendo provocar aqui, essas mensagens, essa pausa. O que você está me ajudando aqui a ler? Nós estamos tentando te estimular a dar uma pausa na hora que você está fazendo um jantar para você, na hora que você está escrevendo uma mensagem para você, na hora que você está olhando para a sua foto, na hora que você está caminhando com seus quilos perdidos. A gente quer que você abra pausa para você e fale assim, caramba, eu estou aqui lutando por mim. Né? As pessoas mais felizes não são as pessoas que não têm emoção, são as pessoas que aceitam a emoção, que aumentam a resiliência, tendo certeza que está no caminho certo, tendo certeza que tem pessoas sérias aqui, tendo certeza que tem uma comunidade extraordinária. As pessoas que deram mentoria para a gente aqui são pessoas extraordinárias e se emocionaram muito com o MC. E eu lembro muito do seu Milton de Oliveira agora, que é o pai da Paola, porque ele se emocionou muito com o MC. E ele foi fundamental para a gente. Ele falou assim, caramba, é isso que eu sempre quis fazer na minha vida. É isso que eu sempre acreditei na minha vida. Nesse negócio extraordinário que vocês estão fazendo. Aí aumenta a resiliência. Vivem a realidade. Aqui em psicologia positiva é viver a realidade, a sua realidade, não é a realidade da Luciana, é a sua realidade. Como é que eu vivo a minha realidade melhor? Como eu escolho fazer o meu dia de hoje melhor? Mesmo que eu tenha fracassado no final de semana, porque foi esse final de semana, não tem outro lá na frente. A gente faz algo, as pessoas mais felizes fazem algo construtivo todo dia para elas. As pessoas mais felizes fazem algo construtivo todo dia para elas.
todo dia. E não é nada impossível sem sofrer, sem sofrer. Aí a gente tem a gente começa, a gente vai aprendendo, vai treinando e a gente começa a ter a capacidade de mudar nosso dia melhor. Eu achei muito bacana, eu adoro as caminhadas e as falas que a gente teve. A gente até dividiu algumas caminhadas aí com vocês nos grupos, mas essa questão do sentir, né? A caminhada, ela tem esse negócio que você vai sentir aquilo ali, né? E às vezes a gente está com dificuldade de sentir, né? A gente está num lugar tão assim meio assim, tal, que a gente tem a dificuldade de sentir. Como é bom a gente sentir aquilo ali, porque é ali que transforma, é ali que tem a transformação, né? É ali que está a emoção. Bacana, a emoção é atemporal e tal. Então, meus queridos, é isso que a gente faz aqui. E eu queria aproveitar, aí eu falei que eu não ia dar o spoiler, mas eu vou dar o spoiler, porque tem uma querida aqui com a gente, que é a Júnia, que está aqui nesse shot agora. Então, a gente está os três juntos aqui, e a gente vai fazer a nossa imersão sábado maravilhosa. E elas também não viram isso aqui, mas esse é um pedaço, é uma coisinha que eu vou mostrar lá, mas eu queria para aproveitar e reforçar com essas lindas, com todos vocês, isso aqui que a gente está fazendo junto e isso aqui que a gente tem orgulho danado. Eu queria aproveitar para expressar assim, meu orgulho, a minha gratidão de participar de um projeto com essas duas pessoas tão especiais assim. A Ju eu conheci mais agora, a Luciana desde os 17 anos. E a gente completou 5 anos, né, esse ano. São 5 dias, não são 5 meses, 5 anos de um projeto que vem transformando vidas em todas as realidades sociais, todas as idades. E tem mais uma coisa para a gente celebrar esse mês, nós estamos aqui finalizando outubro, que a minha esposa, ela está completando 9 anos, que ela conseguiu emagrecer 54 quilos e manter esse peso, divertindo, comendo e bebendo. Então, eu estou com ela desde os 17 anos e eu vi muita coisa, eu vi muito sofrimento, eu vi a pessoa fazendo de tudo, fazendo loucuras, né, de você ir no médico, fazer um implante, tomando todos os remédios, mudar de remédio para remédio, viajar com uma linha de comida, sofrendo com um sanduíchezinho de atum e tal, e não conseguia, e não dava certo. E a coisa não acontecia, e ela estava infeliz, né, teve depressão, teve síndrome do pânico, uma coisa ruim. Tem 9 anos que a gente está vivendo o extraordinário, está tirando a potência para fora, está mostrando para todo mundo que é possível. Então, eu queria aproveitar para reforçar que esse movimento é realmente um movimento de vida, que eu sou muito grato e muito orgulhoso. Parabéns, Malu! Viva! Muito bem. Então, Ju, Luciana, os conselheiros aqui, obrigado, minhas queridas. Bora arrancar 2026, está arrancando do jeito que a gente merece. Então, meus amigos e minhas amigas, é sobre isso. Acelera, nós temos uma semana muito rica, muita coisa maravilhosa para a gente aproveitar aqui no MC. Aproveitem, bicho. Aproveita isso aqui, né? Como o seu Milton disse, moçada, eu trabalhei 25 anos no mundo extraordinário, com coisas extraordinárias. Cara, isso aqui eu desconheço. Isso aqui eu desconheço. Com tanta verdade eu desconheço. Eu desconheço. Então aproveitem, porque isso aqui é para ajudar todos nós a melhorar de vida. Vocês nos ajudam a melhorar de vida. E eu espero que a gente gere alguma contribuição aí para cada um de vocês. Então, bora botar para quebrar. Hoje é dia de ativar o GPS. Hoje é dia de você olhar os seus relatórios, porque a gente está fechando suas 8 semanas. Né? Então, você vai ver o que você construiu. Poxa, não tive nenhuma semana com 75%. Você tem que vir para a reunião de sábado, então, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Para você entender um pouquinho por que a gente está se maltratando, por que a gente está num ciclo vicioso de punição. Então, você vai entender uma pessoa maravilhosa, que tem propriedade de fala, que trabalha com isso, a perceber o que está rolando, mas olha para você de verdade e faça. Não adianta ficar só falando. E aí vem outra virtude do MC, é o fazer. E a última coisa,
Espero que sexta-feira também todo mundo tenha se engrandecido. E a Letícia, eu espero que ela venha falar com a gente à noite, que de manhã ela não pode. Estou esperando ela hoje à noite, porque aos 73 anos, você dizer sim para você, e em menos de 6 meses, você livrar 20 quilos, é muito legal. Sem remédio, sem dieta, sem se acabar na academia, né? Você eliminar 20 quilos, eu, sinceramente, eu gostaria, qual solução que vocês conhecem que é melhor do que essa, gente? Não tem. Mas aqui não é hashtag felicidade. Aqui é vida real todo dia que a gente está lutando para ela, para nós. Ô, ô, Alexandre, só antes de você abrir aí, eu vi que a Dani levantou a mão, sumiu, hein, Dani? Cadê você? É, essa coisa do permitir sentir o sentimento, né? Tô vendo um monte de gente escrevendo aqui no chat. Eu, uma vez, foi muito legal isso, porque foi real comigo. A gente estava numa mentoria da fase um, era o grupo da Maria Amélia, que era super polêmica na época dela, ela questionava, era muito legal a troca. E a Júnia estava lá no Rio, tinha ido, sei lá, passar um final de semana e tudo, e a gente na mentoria, a Júnia vai e entra no meio da mentoria com o povo do Rio de Janeiro, com a Maria Amélia, todo mundo de biquíni, o sábado. Gente, eu fiquei com ódio da Júnia. Eu fiquei com ódio, porque eu queria estar lá. Eu queria estar lá com o povo do Rio, eu queria estar lá na praia, eu queria. E eu fiquei de mal dela, assim, sem querer conversar, sabe? Igual um menino pequeno que tá com raiva, assim, fica. Tá, mas eu tô falando sobre isso aqui, toda grossa. Aí o Henrique chega imediato com essa palestra dele. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, o Júnior, eu queria conversar com você. É porque eu tô com muita raiva de você, eu tô com ódio, eu tô com inveja. Fiquei com inveja de você, porque você estava no Rio de Janeiro e eu não estava, porque você estava na praia eu não estava, porque você estava com aquele povaréu todo do movimento. Gente, meu Deus, foi libertador, porque a gente resolve as coisas na nossa vida, né? E aí a gente não precisa tapar a voz com a comida ou com a raiva que faz tão mal pra gente. Essa energia que baixa, que muda a vibração, o que que é isso? Resolver. A partir daí foi tão melhor eu entender as minhas emoções e entender isso, né? Então é maravilhoso ficar em homenagem para você, Ju, porque só melhorou nossa relação. Poder ser eu mesma, né? Poder ser a gente, é isso. É sobre poder ser a gente, aquele medo de desagradar que a gente tem o outro, né? Porque já que a gente não é magra, não é isso, não é aquilo, a gente fica querendo que todo mundo seja nosso amigo, fica querendo a aprovação de todo mundo, querendo ser o centro de atenção de todos. Por isso esse nome de vitimismo, né? É muito triste isso. E você se libertar disso, minha gente. Ave Maria. Só a gente que está aqui, né? Todo mundo que está aqui se libertando disso aí entende o valor de expor um sentimento desse feliz, né? Livre, livre. Dani, cadê você? Pati, tudo bom, minha querida? Oi, gente, estão me ouvindo? Perfeito. Sim. Ai, tá tudo bem. Melhor ainda que eu estou aqui, né? Porque, aí, igual vocês falam, a vida da gente é um desafio todo dia, né? A gente faz os planos, mas que a gente tem que fazer, mas não pode, muitas vezes não acontece do jeito que a gente planeja e a gente tem que readaptar. E se a gente está mais forte, a gente tem mais facilidade de fazer isso, né? Eu falo que essa última fase, né, que é o fechamento da última fase, eu sempre gostei, né, de fazer a comemoração, de fazer a caminhada, e ainda mais nessa, né, que vamos falar assim, a formanda, né, vai estar fazendo esse fechamento. Mas não foi possível estar fazendo essas coisas nesse momento, né? Igual eu conversei com o Alexandre, acho que a Lu também deve saber, meu irmão está no CTI, ele teve uma embolia pulmonar, né? E aí eu tive de adiar, porque ele era um dos convidados, e eu não estava no clima, né?
Eu tendo que ir para a CTI, ficar com a minha mãe, que é ele que mora com a minha mãe, então ela estava sozinha, trazendo minha mãe para cá, levando minha mãe para lá, indo para lá, enfim. Mas eu fico pensando, como que tão tá sendo difícil, mas está sendo muito mais fácil do que se eu tivesse sem isso tudo, sem vocês, sem o grupo. Então, isso está me ajudando muito, né? Eu sei que uma das minhas fortalezas é o amor, a maior delas. Então, eu sou assim, né? De ajudar, de querer abraçar, acolher, mas eu tenho que me acolher primeiro, né? E se eu não tivesse feito isso, isso estaria muito mais difícil. Então, ontem eu fui no CTI para ter notícia dele. Ele está evoluindo, está sendo, tá aos poucos ele está surgindo, né? Está assim reerguendo. E a gente tem que dar o tempo que o organismo precisa também, né? E isso de estar aqui com o grupo, de estar vendo, de estar me fortalecendo, é muito importante. Então, eu queria mesmo agradecer vocês, mesmo com essa situação, eu leio as histórias, porque isso me inspira, sabe? Ler a história de ver as pessoas melhorando, isso assim me dá um conforto. E essa questão do amor, é, eu me acolho muito mais. E eu falo assim, eu falei com ele ontem, olha, lembra da comemoração que a gente ia fazer? Dos meus quilos perdidos? Olha aqui minha foto. Então, eu não fiz. E eu vou esperar você sair daqui do hospital, porque aí a gente vai ter mais um motivo para comemorar. Não só o meu, mas o seu. Porque você está renascendo. Porque se você não tivesse vindo rápido, você ia morrer. Você não ia estar aqui. Então, aproveita essa oportunidade que você está renascendo, pega na mão da gente, deixa a gente te ajudar, porque ele é muito fechado. Ele é muito fechado. Deixa a gente te ajudar, a gente te ama. Mas se você não quiser, nada vai acontecer. Então, ele está acima do peso, ele é pré-tenso, hipertenso, ele deve estar pré-diabético, a gente não sabe direito como que ele está, porque ele não abre, né, esse colesterol. O trombo que está nos dois pulmões dele mede 2 centímetros. Então, não é uma coisa pequena, né? Então, eu acho que seria um alerta para ele. E eu estou me inspirando muito, estou querendo, né, me inspirar para poder inspirá-lo, para poder despertar isso, ajudar a despertar mais ainda essa questão do autocuidado, né? E dele ter confiança na gente, dele confiar que a gente, eu, minha mãe, meu irmão, meu outro irmão, né? Que a gente ama ele, que ele faz parte, ele é parte muito grande das nossas emoções, né? Então, assim, só queria agradecer vocês e dizer que eu estou um pouquinho sumida, mas é por conta disso e vai dar tudo certo. E eu estou conseguindo passar por isso com a ajuda de vocês, indiretamente, sim, porque eu não deixo de ler as histórias lá no grupo, eu não deixo de estar mandando um pouco de mim também, mas obrigada por tudo. Eu só ter orações mesmo para a gente se sentir mais forte. Tem hora que é difícil, a gente não consegue nem rezar, né? Mas a gente para, respira, pensa, nada é por acaso, tudo que está acontecendo é porque tem que acontecer, vai ser bom. Qual que é o lado positivo disso? Vamos fortalecendo, né? Obrigada. Obrigado, minha querida. Obrigado você. Com Não é certeza, o que a vamos virar gente esse faz, jogo aí. né, Paty? Não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Parabéns pela sua coragem de colocar essa lente dessa perspectiva e se fortalecer nesse momento desafiador. E a gente falou muito, né, Paty, isso aí tudo, né? A Paty vem treinando bastante.
A Paty vem treinando bastante. E hoje ela é a lucidez da família dela para enfrentar esse desafio lá, porque ela treinou bastante. Ela vem treinando bastante. Que maravilha. Com certeza, vamos passar essa, vamos celebrar junto Eu vou e já tem um falar. caminho, já tem um caminho para ele também. O microfone tá. Soninha, ó, tô pedindo para você liberar aí. Oi, já estava liberado, mas vamos lá. Tudo Bom bem? dia, gente. Bom Tudo, dia. tudo ótimo. É, eu já tinha assistido essa palestra do Henrique e eu acho ela, cada vez a gente escuta ela com ouvidos diferentes. Dessa vez fez mais sentido que antes, né? E eu estava comentando aqui com o Alex, meu marido, que como eu gostaria que a nossa filha mais velha ouvisse essa palestra. Eu vou fazer o download dela na Hotmart e vou mostrar para ela, porque ela não se permite sentir as emoções, sabe? Ela tem raiva, ela não põe para fora, e daí quando estoura, dá um monte de coisa assim. Enfim. Mas esse momento aqui, assim, essa finaleira, né, de ciclo, é uma das etapas que eu mais gosto de cumprir no, no nosso MC. Até nem sempre é a que eu tenho a melhor performance, vamos dizer assim, mas é a que eu mais gosto de fazer. Eu acho ela libertadora. A primeira vez que eu fiz, eu achei fantástico. E agora foi muito interessante também. Então, eu gosto de fazer as etapas, tal. Até eu tinha mandado para ti, né, Alexandre, no privado, que eu tinha planejado fazer o jantar na sexta-feira com a minha filha, que estava em casa, e o namorado. Mas como ela está passando problemas de estresse e coisa e tal, e a gente já tinha se estressado, porque no Natal ela veio para casa e deu um chilique na hora H, e eu fiquei triste, um pouquinho triste com aquilo. Eu pensei assim: eu não vou estragar o meu jantar, eu vou mudar a data. Então, esperei ela ir embora para daí fazer. Fez só para mim e para o Alex, mas foi muito bom porque daí ninguém estressou aquele momento que era importante para mim, né? E aí eu fiquei lembrando, eu fico lembrando da voz de vocês, eu fico ouvindo tu, a Júnia e a Lu na minha cabeça, assim. A gente não tem que esperar ninguém para dar a validação para a gente tem que se validar. Então eu fico ouvindo essas coisas, todas as coisas que vocês falam, aquelas vozes ficam vindo na minha cabeça, assim, e eu falo assim: não, é isso. Mesmo no Natal, quando a filha deu um chilique, bem na hora que a gente ia sentar para jantar, e eu fiquei chateada. Numa outra época, antes de MC, eu teria xingado, teria ficado muito braba e teria dito assim: ah, é? Não tá com faniquito? Então recolhe tudo, porque a mesa já estava posta, né? E vamos dormir, é isso aí. Dessa vez, não. Eu falei: ah, tá bom, você tá triste, põe pra fora, só que pena que você estragou um momento que era importante pra mim, mas eu vou comer igual. E daí a gente sentou e fez a janta. Ela teve que, entre aspas, engolir o choro, né? Então, assim, eu sinto hoje uma leveza para lidar com certas coisas que há um tempo atrás me tiravam muito do sério, né? Então, eu acho que o MC está sendo importante para mim. E ontem eu fiz a minha caminhada. Até eu fiz um videozinho e a gente pôs o link lá no grupo porque ficou meio comprido o vídeo. Eu não, eu tinha me planejado para fazer a caminhada ontem de manhã e amanheceu chovendo. Daí eu pensei: bah, mas como é que eu vou fazer? Se eu deixar para fazer durante a semana vai ser pior. Muita correria. Eu falei: já sei. Eu falei pro Alex: vamos lá no estacionamento da van, em Lajeado, que não tem muita gente lá no fundo. Daí eu vou caminhar lá sossegada, ninguém vai me perturbar. E foi o que eu fiz. Então, assim, foi muito importante. Eu fiquei com dor nas costas, inclusive, tá? A gente tive que colocar uns emplastros aqui. Lembrei da Lu carregando a Júnia nas costas. Mas é isso. Então, assim, estou muito satisfeita, muito feliz de estar chegando no fim dessa etapa. Diferente de quando eu cheguei na primeira fase, diferente de como eu cheguei na segunda fase. Eu acho que a gente vai evoluindo. E para quem está chegando agora, olha, se joga e se abre e larga
essa coisa da reclamação ou de dizer assim, ah, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo. Gente, tudo vai fazer sentido. É só vocês seguirem as orientações, é, e se abrir para o novo, sabe? E aprender todos os dias com o grupo, com os conselheiros, com o nosso trio maravilhoso, que agora é um quarteto, né? Porque tem a Bruninha junto. Então, assim, eu acho que se joga, só se joga. Vai fazer muito mais sentido daqui 2 meses, eu garanto. Depois de 6 meses, então faz muito mais sentido ainda. Então é só isso mesmo. Gratidão, muito obrigada por tudo. E, eu tive coragem de fazer fotos, coisa que eu nunca tinha feito antes. Fiz as fotos, fiz um monte de foto, mandei no grupo, mandei para vocês, mandei no formulário lá também. E é isso, eu acho que a gente vai se reencontrando e vai se redescobrindo. Estou feliz demais da vida. E entrando na manutenção agora, como eu falei, lá no grupo, o meu IMC verde está longe ainda. Então, eu vou aproveitar essa manutenção como uma oportunidade para refazer melhor aquilo que foi feito, que não foi mal feito, mas que poderia ter sido feito melhor. Agora eu vou fazer de novo com outros olhos. Vou revisitar todas as fases e estou muito feliz. E é isso, muito obrigada. Ospinha, e quantos quilos foram já, minha querida? 22. Oh my God! É. Sensacional. 22 Sensacional. quilos. Minha querida, lindíssima, que bacana. E Parabéns, agora, Soninha. esse é um exemplo da palestra do Henrique, né? É. Você está conseguindo fazer a pausa, você está conseguindo respirar um pouquinho mais, antes de já dar aquele gatilho louco, aquela resposta imediata que ia se arrepender depois. Olha que Sim, bacana, conseguindo colocar isso no dia a dia. É muito Espetáculo, minha linda, obrigado. Arrasou, obrigada. E a validação a arrasou. gente tem que procurar é a nossa e ponto final, né, Soninha? Bora. Malu, Malu, você tá aí? Não tô vendo mais se você tá aí ou não. Tá. Ah, tá. Então tô te pedindo aí para livrar. Um, dois, três. Ó, foi. Arrumou. Beleza. Bom dia, tudo bem? E Malu? Bom dia, gente. Também tô igual a Soninha, tô um pouco sumida, né? Mas sumida sempre por aqui, não sumida de vocês. E nessa mudança de fase, que é lógico, eu vou para a terceira, eu não podia deixar de vir aqui e agradecer a vocês três, né? Eu lembro quando eu estava começando. Eu vi lá, Derrete em 7 da Lu. Tudo bem que eu já tinha uma amiga que tinha passado pelo processo, mas não imaginava como era, né? Que é a Gisele. Tinha a Júnia, que é realmente a Nutri das galáxias aí, que eu conheço desde nova, né? Mas será que eu ia derreter mesmo nesses 7 dias, né? E aí eu falei, vou entrar. E eu lembro que eu entrei porque eu me apaixonei pela Luciana. Eu acho que a Luciana. Aliás, eu me apaixonei pelo casal, gente. Eu me apaixonei por tudo aqui. A Luciana, ela é dona de uma verdade. Não é a verdade só dos quilos perdidos. É a verdade da autenticidade, de não ter vergonha de ser quem ela é, sem filtro, sem máscara. E isso é tão lindo. E ela consegue, de uma forma tão extraordinária, passar isso naqueles vídeos que ela grava. E isso, assim, me tocou. Aí eu lembro, eu estou fazendo um curso de marketing digital, as palestras do sábado, eu estou até emocionada, depois vocês vão entender por quê. As palestras do sábado, normalmente eu não consigo assistir, eu assisto depois, porque eu estou fazendo uma aula de marketing digital e inteligência artificial, pensando em fazer uma transição de carreira para ficar um pouco mais com a minha família. Meus filhos estão no momento que eles precisam de mim, mesmo já adultos. E eu fui e acreditei. Eu tinha anos, eu conquistei assim não, né? Adquiri. Conquistar, eu conquistei tudo que eu conquistei aqui. Adquiri 17 quilos, né? Com doenças aí de processos do meu pai, da minha mãe, no falecimento deles, quer dizer, foram alguns anos de doença, né?
menopausa, já estava crente realmente que não ia dar, não ia emagrecer nunca mais, né? Aí eu desfiz assim de grande parte do meu armário, que já não servia, mas outras coisas que eu tinha grande amor, que eu falava, gente, será? No fundo, eu acho que eu acreditava em mim, mesmo com tudo dizendo contra. E eu entrei no Derrete 7 e anos não acontecia isso, e emagreci 3 quilos. Falei, o quê? Falei, vou apostar. Aí veio o Alexandre, malvado favorito, que de malvado não tem nada, gente. Lu, com todo respeito, ficou o favorito, ficou o Alexandre, o grande de alma. É o grande de alma, sabe? Uma pessoa aí que já me deu uns puxões de orelha, não encaro como malvado, encaro com assim, eu recebo com tanto carinho os puxões de orelha dele, porque eu vejo ele como uma pessoa que ele trouxe toda a experiência de vida dele, de profissão, e que eu respeito muito, para esse lugar, né? E ele faz funcionar tudo tão bem. E mais do que fazer funcionar, eu vejo que ele traz a gente para o prumo também, quando a gente está querendo descarrilhar. E esse final de semana, o Alexandre teve uma atitude tão generosa comigo, que me emocionou tanto. E que, assim, gente, meu marido, que é a pessoa que está do meu lado, né? Que eu amo junto com meus filhos, ele não conseguiu transmitir aquilo que o Alexandre conseguiu com as palavras de cura dele. Lu, o que o Alexandre fez por mim, talvez ele não tenha noção da grandiosidade, mas de falar o que ele me falou diante da situação que eu estou vivendo, né, e que ele sabe, foi de uma generosidade tão grande, foi de um coração tão grande. E assim, Júnia também, a Júnia com toda a sabedoria dela, com tempo de estrada que ela tem, em tudo, mas assim, com a resiliência que ela tem no esporte. Vocês são muito especiais. Vocês não têm noção do quanto vocês são especiais e diferentes realmente de tudo que eu já vi na minha vida. Eu perguntei para Alexandre se podia, se não teria um programa igual os seus para cuidar de saúde mental, não só emagrecimento. Porque eu estou passando por um problema aqui que é disso. E ele se dispôs de uma forma tão inteira a me ajudar, que isso, gente, MC, perdi 11, como é que é? 12 quilos até agora. Estou muito feliz, porque eu estou no meio do caos e perdendo. Mas eu estou mais feliz ainda com a transformação que está acontecendo na minha vida e com as pessoas que eu estou levando hoje junto comigo. Vocês três são parte dessas pessoas, o grupo com essas mulheres maravilhosas e homens também maravilhosos, que se reencontram, se desabrocham, sabe? São exemplos. Como a gente não querer ser melhor diante de tanta gente grande, né? De coração, de alma. Então, assim, a gente fica até com vergonha daquilo que a gente não consegue cumprir, né? Porque vocês todos e as mulheres do grupo, quem passa por aqui dando depoimento, são inspirações. E seria necessário para a cura de muita gente. Vem cá, filho. Seria necessário para a cura de muita gente grupos assim, pessoas assim, que se importam com os outros, que chamam pelo nome, que se importam com as histórias, que dão as mãos verdadeiramente para um resultado. E não só para ganhar dinheiro, para fazer números. Vocês não são só isso. Vocês são muito mais. Muito obrigada. Alexandre, muito obrigada. Gratidão, assim, eterna pela generosidade do seu coração e por ter encontrado você e a Lu, esse casal tão especial,
né, ter reencontrado o Júnior no meu caminho. Obrigado mesmo. Eita, que manhã, hein, moçada? Meu Deus, eu falei que essa semana é a semana, meu amigo, haja coração. Haja coração. Ô, Malu, tem algumas coisas que a gente fala aqui que parece que são chavões, essas coisas todas e tudo mais, mas novamente, não existe MC sem luz. O que a gente faz aqui é porque tem troca, é porque tem movimento, é porque a gente está crescendo junto. Então, minha querida, da mesma forma que você está crescendo aqui com a gente está crescendo com você, com as suas histórias, de saber que é possível, como a gente consegue lidar com tudo isso, e você está lidando de uma forma grandiosa, e a gente vai se fortalecendo, porque todos nós temos situações muito parecidas, vivendo situações muito semelhantes todos os dias. Em algum momento está mais grave, outro momento menos, mas vamos nos fortalecendo. Então, por isso que o convite é sempre participar de um projeto de vida. E aí vai ser mais fácil. Obrigado, minha linda. Arrasou. Dani, Oi, gente. Eu queria falar com a Soninha, né, que falou agora. Eu estou aqui 1 ano e 4 meses e realmente eu já assisti essa palestra do Henrique várias vezes, porque eu acho que é uma palestra que sempre está voltando, né, ou nos shots ou nas manutenções que a gente vê, nas manutenção, não, mentoria. E realmente, cada vez que assiste, ela vem de outra forma para você. Você consegue enxergar melhor e entender melhor o que ele está falando, o que ele está transmitindo para a gente. E se hoje, agora eu vou falar o que a Malu falou, a vontade de desistir, eu tive, e hoje eu entendo que não era desistir, era permitir sentir. E que eu estou aqui de volta, que eu não desisti, falei isso com a Lu, né, Lu, na Velocity. Foi por causa do Alexandre. E já tive muito, já senti raiva, já fiquei brava com ele, mas ele me permitiu sentir. E eu não sabia que era essa palavra. Mesmo puxando minha orelha, né, Ale? E eu estou aqui por causa dele, porque ele não desistiu de mim. E isso foi muito legal. Agora eu vou ficar com inveja. Eu Agora sabia. eu vou me permitir sentir, porque a amiga é minha amiga desde a segunda série primária e ela ficou por causa da... Tá tudo bem. Não, meu amor, eu sempre vou ficar por causa de você. Te amo, te amo. Mas é porque, assim, foi... não sei, me tocou de uma forma tão diferente. Eu, naquela festa... E eu cheguei no meio da festa, primeira presença de vocês dois foi algo, assim, incrível. E aí uma festa que a minha emoção, eu estava muito feliz, né? Eu não estava, foram semanas em dezembro de uma felicidade absurda, mas eu estava cansada, né? E acho que eu queria desistir, porque a minha intenção era chegar na festa e tá magrela, e eu não estava conseguindo fazer do jeito que eu queria fazer, eu estava cansada. E eu falei com ele, eu estou desestimulada. Ele falou assim, não, você não está desestimulada, você está cansada, olha o que você fez. E isso para mim foi sabe, um negócio assim, subiu, um incentivo. Falei, eu posso sentir cansaço, e é isso. Às vezes a gente está, às vezes, cansada e confunde esses sentimentos. E é isso que agora, assistindo de novo o Henrique, olha, eu posso sentir cansaço, eu posso sentir raiva, eu posso sentir... E eu acho que você vai evoluindo, né? E graças a vocês. Com certeza. Muito bom. Beijos. Beijo. Lindeza. Dani, esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive também, o aprender a sentir.
né? Ainda mais quando você vem no mundo executivo, não sei o quê e tal, que você tem que guardar as emoções, que isso tudo é bobagem. A gente aprendeu muito isso. E o seu Milton falou muito sobre isso comigo também nas mentorias que a gente fez. Falei assim, olha, Alexandre, a transformação é no sentir. Não adianta racionalizar tudo. Não, não é aí que está. Na hora que a gente começa a sentir que a coisa começa a funcionar. Que bacana, minha querida lindeza. Obrigado. É aquele negócio, né, Alexandre? Você tá numa época ótima, sua filha formando, você fazendo uma festa maravilhosa e você não se permitir sentir que está cansada, esgotada, mas é um cansaço físico, que é muito melhor do que cansaço mental, né? Eu sempre falo isso, o cansaço mental é devastador para qualquer pessoa. O físico é um cansaço, você pode ter isso também, Pode. sabe? Foi sensacional, gostei muito. Muito bom, minha linda. Obrigado. Ótimo. Rose. Bom dia, povo! Tá vendo? Ouvindo maravilhosamente, Rose. Seguimos para a fase 3, minha querida. Segura aí. Mal. Chama aí, ele chama. Por favor. Por favor. Por favor. Tá no carro. Bom, deixa eu dizer. Gente, bom dia a todos. Muito bom ver essas carinhas lindas aqui, tudo assim disposta. A Dani, a Malu. Malu, acho lindo essa sua coragem de dizer e abrir, dizendo que está passando por momentos ruins. Às vezes é muito bom a gente dizer que está passando por momentos ruins, porque os momentos ruins fortalecem a gente a viver momentos bons, grandes momentos bons. E a palestra do Henrique nos mostra que a gente tem que nos permitir. E nos permitir, às vezes, é muito complicado, porque quando você se permite saber que está sofrendo por alguma coisa, é bem complicado. Porque se você está se permitindo, você está se doando. Mas, ao mesmo tempo, você está se culpando. Ai, por que eu estou deixando isso acontecer comigo? Eu estou cuidando de mim, não estou cuidando dos outros, estou cuidando de mim. E o cuidar da gente, eu vim aprender isso no MC, porque para me cuidar dos outros, eu tinha que cuidar de mim, né? E, assim, foi bem complicado, porque aqui o estresse mental é muito grande. A rotina é complicada, os meninos, principalmente o Johnny, às vezes entra em crise, e essas crises desgastam muito, tanto eu como o pai dele. Então, essas emoções, às vezes, eu não me permitia sentir. Eu tinha que ser a fortaleza, a muralha, mas eu não cuidava de mim, né? E nisso acarretou todo o processo de ganho de peso e tudo mais. Ontem, eu me permiti usar uma calça jeans, Lu, que há mais de 15 anos eu não usava. Eu só andava de roupa de leg, né? Calça de malha. Ou então aquelas de tecido. Né? Porque aquelas de tecido de elástico esconde o bucho. Peraí, macho. Esconde a barriga e a gente diz assim, tô ótima. Mentira, tá não. Mas a gente se sente, né? Tô vestida, ninguém tá reparando na minha roupa, tá tudo bem. E a calça jeans, como eu tenho esse problema da hérnia, eu sempre pegava em cima assim e machucava muito, né? Quando eu fui para o médico disse assim, olha, você perdeu uma grande quantidade de peso, gordura abdominal, você vai ter que usar uma cinta, pelo menos aqueles macaquinhos, até chegar à cirurgia da hérnia, para não machucar tanto. Porque o que protegia era a gordura. Como você está perdendo muito rápido, você tem que usar o macaquinho. Eu nunca gostei, que eu sempre achei que aquilo ali sufocava, né? Na época, quando eu estava muito gorda, eu olhava e botava aquilo ali e dizia assim, tô me sentindo que tem alguém me espremendo, eu vou já espocar com esse negócio aqui. Eu comprei um, botei, né? Não tão apertado como ele sugeriu, não fosse muito apertado. Aí eu boto e digo assim, ele não está me sufocando? Olha só, ele não está me apertando para me sufocar. Né? E ontem eu fui na casa da minha cunhada, né, que a gente não pôde se confraternizar no final do ano, e a gente resolveu fazer um jantar. Levei o Prestígio, né, e uma salada change maravilhosa.
Todo mundo gostou. E eu fui de calça jeans, blusa por dentro da calça que eu nunca usava na minha vida, porque eu olhava e dizia assim, isso é ridículo, meu Deus, não pode. Desse jeito, eu tô parecendo aqueles barril embrulhado para presente. Não. Aí eu me vestindo aqui, aí meu marido olhou e disse assim, tu vai assim? Eu digo, vou. Qual o problema? Ele disse assim, aqui em Fortaleza, quando a mulher se arruma assim, com a calça por dentro, diz que ela tá toda cocota, né? Aí ele disse assim, tu vai assim, toda cocota? E aí eu comecei a rir, disse assim, ele, eu vou, porque tá feio, tá ruim essa roupa? Ele disse, não, tá muito bem. Nossa, me voltou agora há 23 anos atrás, quando eu comecei a namorar contigo, que tu usa roupa desse jeito. Eu disse, né? Olha aí as coisas melhorando, né? Voltando ao tempo, mas voltando ao tempo numa saúde mental maravilhosa e vendo que eu posso cuidar de mim para cuidar dos outros. E tudo isso graças ao MC, né? Que eu agarrei, Deus me deu essa oportunidade, eu abracei e caí de cara com tudo, né? E assim, sem olhar para trás e dizer assim, quero de volta. Não quero de volta aquela vida, né? Porque ninguém quer. Aqueles quilos perdidos e eliminados, ninguém quer mais. Então, não quero de volta, mesmo que o médico diga assim, olha, vai voltar. Não, meu senhor, não vai não. Tá repreendido, em nome de Jesus. Então, gente, ó, eu só tenho a agradecer ao MC e botei a minha mensagem do líder lá, ela disse assim, Rosi, eu digo assim, oxe, ela gostou, ela não gostou? Eu fiquei em dúvida, depois E eu vou não falei perguntar. mais nada. E Rose, falou que mais nada, eu digo assim, alguma sucesso! coisa aconteceu. Mas tudo bem, né? Que eu sou dessa, eu pergunto mesmo, porque a gente tem boca para perguntar, né? Então, Eu vou lá escrever, eu vou lá escrever. Que espetáculo! eu tirei a foto de calça jeans e blusa de listra horizontal. Ah, Vou mandar para pra quem você. está pesando 95, né? Já está Né? aí toda faceira, já Já enxergando aí. 21 quilos. É, guria. Que Essa é lindeza, legal, Rose. Que guria. alegria ter você aqui, minha querida. Que bom que a gente está aí caminhando, seguimos caminhando. Vamos para a fase 3, maravilhosa também. Histórias extraordinárias. Vamos sair agora da casa dos 90. O que nós vamos fazer agora? Vamos! Vamos entrar na casa dos 80, senhorita Rose. Olha que coisa maravilhosa que nós vamos fazer agora. Com carnaval, com tudo para a gente botar para quebrar. Que lindeza, para vir várias calças que você vai colocar jeans aí a partir de agora, minha querida. Muito bom, muito bom. Obrigado com essa luz e energia maravilhosa que você tem também. Meus amigos, minhas amigas, começamos segunda de forma extraordinária. Permitam também o extraordinário. Vamos com tudo. Ative o GPS, que é bom demais. Obrigado. Forte abraço. Bora! Beijo!